Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras, senhores e senhoritas que estão nos assistindo ou ouvindo, né? De repente está ouvindo a gente pelo Spotify. Estamos aqui em mais um episódio do Diário de Curso. Sumimos por uns 2 meses, um tempinho bom. A gente sempre volta, não adianta. Você pensou que você se livrou da gente, a gente surge ali do bueiro. E hoje a gente vai falar do tipo de curso que eu mais gosto, os cursos que eu não faço ideia do que são, aí eu aprendo conforme a gente conversa. A gente vai falar com a Vitória, que vai se apresentar já já, sobre o curso de Gestão de Políticas Públicas da USP. E eu já quero começar de um jeito diferente, como a gente está muito tempo fora, vou nem pedir para ela se apresentar de cara. Eu vou fazer 2 perguntas sobre o curso. Perguntar para ela o que é gestão de políticas públicas e o que faz um profissional de gestão de políticas públicas. Não sei se tem um nome bonito para esse profissional, mas eu perguntei assim. Então, oi gente, eu sou a Vitória. Gestão de políticas públicas são atividades voltadas ao diagnóstico, à formulação, tomada de decisão, implementação e avaliação de políticas públicas. Essas políticas públicas elas podem ser definidas como um sistema de decisões públicas destinadas ou a manter ou a alterar dimensões da realidade em que a gente vive, então da realidade social. Da forma mais clara possível, a gente pode dizer que é através dessas políticas públicas que são possíveis é possível resolver problemas sociais, né? Então, essas políticas públicas surgem como uma forma de solução para diversos problemas sociais, seja no âmbito da saúde, educação, lazer, assistência social e assim por diante. Então, o profissional em gestão de políticas públicas, então o gestor público, ele vai diagnosticar e criar mecanismos que resultem em políticas públicas eficientes e que deem resultados positivos. Nossa, super interessante. Acho que é uma das melhores definições que a gente já teve de um curso até agora. Eu já tenho 1 milhão de perguntas para fazer já, meu Deus. Não, eu vou começar com a mais simples, assim, que eu acho que é uma coisa que a gente vai falar um monte de vezes aqui no episódio. Tipo, talvez tenha uma resposta super simples que eu desconheça, mas o que é, tipo, uma política pública? Tem um exemplo, assim, alguma coisa? Quando eu penso, o que é uma política pública? Eu imagino que seja algo amplo, mas só para ficar mais claro, o pessoal que está se interessando, assim, pelo curso não faz ideia do que é. A política pública ela pode ser ampla, então, por exemplo, o SUS, ele é uma política pública, ele surge para alterar a realidade, então é um sistema que surge para ser universal, né? Então, transformar a saúde, que é um âmbito social, em um sistema universal, que seja uma coisa que qualquer pessoa possa acessar. Esse é um exemplo, acho que muito claro, de política pública, principalmente para quem não conhece o que é, né, de fato, uma política pública. O Bolsa Família, por exemplo, também é uma política pública de transferência de renda. Então, são programas sociais, né, programas, políticas sociais, que vêm para alterar essa realidade nas diversas áreas, como eu mencionei. Então, por exemplo, políticas públicas também de assistência social. Então, políticas públicas que atendem diretamente idosos ou crianças e adolescentes vítimas de violência. Todos esses serviços, né, que a maioria vem do poder estatal, são políticas públicas. Perfeito, perfeito. Agora sim, Vi, se apresenta. Quem é a Vitória? Vitória por Vitória. Quem é você? Quantos anos você tem? Aonde você faz o curso? E em que pé está do curso? Eu sou a Vitória, eu tenho 21 anos, estou no 4º ano, último semestre do curso, faço gestão de políticas públicas na USP, né, no campo da IASH, que é a USP Leste, e acho que é isso. Estou estagiando. Ai, que legal. Estou estagiando na área de políticas públicas de assistência social e estou caminhando aí com outros projetos também. Show. Eu acho perfeito a IASH, assim, porque ela tem uma... Para quem mora em São Paulo, isso é muito legal. Tem uma estação de metrô na porta dela, cara. Isso é muito maneiro para qualquer pessoa que mora em São Paulo. Tem. É sensacional, facilita demais. Tem literalmente uma ponte, então você sai da IASH, você dá de cara com essa ponte, já tem a catraca ali da estação, é sensacional. A IASH é sensacional. Deixa eu te falar, o curso ele é matutino, vespertino, noturno ou integral? Ele tem matutino e noturno. Ah, entendi. Não é integral. São 4 anos, né? Você está no último ano. É bacharel? É um bacharel em gestão? Isso, exatamente. E uma dúvida que acho que vem de imediato, pelo menos para mim, foi uma das primeiras coisas que eu pensei quando o João falou
nesse curso pro episódio. Como é que você decidiu fazer o curso? Você conhecia alguém? Você pesquisou? Como é que você chegou nisso? Uma amiga minha de infância, que não mora em São Paulo, a gente não se via há muitos, muitos anos. A gente se reencontrou por uma rede social e a gente começou a conversar. E assim, ela sabendo dos meus gostos, eu sempre, assim, eu queria, quando eu fui prestar o vestibular, né, era a segunda vez que eu estava prestando, eu queria trabalhar com alguma coisa que tivesse impacto social, né? A minha primeira opção não tem nada a ver com isso, que era marketing. E então eu estava assim bem perdida, né? Aquele momento de o que vou fazer, não sei o que eu gosto. E conversando com ela, ela comentou, ela estava no último ano, né? Ela fazia pela Federal de Natal. E ela comentou sobre o curso e foi aí que eu conheci, porque eu só conhecia a administração pública, né? Eu não sabia que tinha essa parte da gestão. Então, conheci através dela, né? A administração pública eu conheci por outra amiga, que é uma amiga que fez ETEC comigo. E assim, mas assim, eu pensava, não é o que eu quero. Mas quando eu conheci gestão de políticas públicas, eu fui atrás, né, da grade, me interessei, saber que eu ia poder trabalhar de alguma forma impactando, né, a realidade. E a parte, principalmente, de ciência política é uma coisa que sempre me interessou muito. Então eu fui por isso, assim, por influência dessa amiga que estava se formando no curso, foi que eu conheci de fato e prestei. Boa, boa. Perfeito, entrando nessa primeiro impacto aí, como é que foi para você o primeiro impacto? Passar na USP, né? Que é, imagino, uau, passei na USP. E como é que foi aí fazer a matrícula, primeiras impressões? Como é que foi para você a primeira vista, assim, da universidade? Foi sensacional, assim, é uma mistura de sentimentos, né? Eu entrei um pouco depois, não foi na primeira chamada. Então, foi um susto, assim, quando eu recebi, na verdade, de manhã, eu recebi um e-mail, né, que falava bem-vinda à USP, mas eu não tinha aberto esse e-mail. Então, eu esperei só até o fim da tarde, que eu estava acessando ali a lista, né, que toda semana saía. Então, só no fim do dia foi que eu fui ver de fato que eu tinha passado. E, assim, eu fiquei desesperada. A primeira vez que eu fui na IASH, que foi para fazer a matrícula, eu fiquei encantada. E eu já ouvia falar muito bem, né, da IASH em si, não só da estrutura, mas assim, das pessoas, da integração, de tudo. E foi sensacional, foi um momento único, assim, assim, desejo para todas as pessoas mesmo essa entrada na tão sonhada universidade, principalmente a IASH. Que eu também tenho nunca estudei lá, mas tenho um aprecinho também especial por ela. É uma faculdade realmente muito, muito extraordinária, assim. Sim, a IASH é. E você falou do curso de administração pública. Tem outros cursos assim, meio correlatos, que tem relação, assim, que você pensa em gestão de políticas públicas, talvez você se interesse por esses outros cursos, assim, ou são mais esses dois, que eu não conheço quase nada. Tem a administração pública, quando eu pesquisava na época, é o primeiro que aparece, né? Que é quase a mesma coisa, mas é voltado para a administração, né? Mas a maioria das pessoas que eu conheço que estudam gestão de políticas públicas ou tinha como segunda opção ou como primeira administração pública ou ciência política, ciências sociais, né? E algumas pessoas tinham interesse em relações internacionais, né? Então, acho que se a pessoa gosta disso, principalmente de ciência política, mas assim, posso falar um pouco mais para frente disso, mas GPP é um curso multidisciplinar, né? É uma das coisas que eu mais gosto nele. Então, assim, abrange não só essa área de política, mas economia, administração. Então, assim, é bem amplo mesmo a grade. Cara, essa é a minha próxima pergunta, assim, porque pelo que você falou de política pública, de gestão, e, cara, imagino que vocês têm muita economia, né? Você falou até do transferência de renda, que é a Bolsa Família, vocês devem ter uma noção, né, desse tipo de política, de impactos dela na sociedade. E para mim é tipo, sei lá, tá sendo até agora para mim tipo a pedagogia das administrações, sabe? Porque todo administrador acha, não, eu sou capaz de administrar uma política pública e na real, sabe, é a mesma coisa, se eu faço administração, eu faço administração pública, é a mesma merda. E não é, com certeza não é a mesma coisa, né? Igual o professor na faculdade, não, é professor, mas nunca fez pedagogia, sabe? Eu acho, enfim, um cúmulo isso, né? Colocar a pessoa que, enfim, não sabe o que tá fazendo para fazer alguma coisa. Mas,
Então, mas você achasse que, tipo, você tem bastante em comum, então, com esses cursos sociais, ciências sociais, até antropologia, eu imagino que tem uns cursos assim também, filosofia. Então, tem essa comunicação, assim. Uhum, sim. Introdução à sociologia, por exemplo, é uma disciplina do primeiro ano, né, da nossa grade de primeiro ano. Uhum. Introdução à administração, a políticas públicas, introdução à política. Então, tá tudo interligado, assim. Economia também a gente tem no primeiro ano. Então, é bem amplo, assim, como eu mencionei. Incrível, muito bom. E eu lembro que, conversando um pouco com a Vitória antes do episódio, a gente pensando quais pontos seriam importantes, você falou dessa questão do ciclo básico. Talvez eu esteja até pulando alguns pontos, mas eu acho que você falando dessa multidisciplinaridade, talvez caiba aqui, de falar dessa questão do ciclo básico, como é que funciona lá na USP, qual que é essa dinâmica que já encaixa no assunto. Então, o ciclo básico na IASH, que eu saiba é só na IASH, né? Eu não sei como funciona nos outros campos da USP, mas na IASH é uma ideia que, assim, é um momento em que a gente começa a ter disciplinas em várias áreas. Então, a gente tem disciplina de arte contemporânea, por exemplo, psicologia, ciências da natureza, algumas coisas de análise de dados. E é o momento que a gente tem de se integrar com outros cursos, porque as turmas são misturadas, então todos os cursos da IASH vão ter aulas ali, essas mesmas disciplinas, que se eu não me engano são 6 disciplinas no ciclo básico. Então é um momento que a gente vai ter contato, além de ter contato com alunos de outros cursos, com professores de outros cursos também, que provavelmente a gente não vai ter para o resto da graduação, mas no primeiro ano, obrigatoriamente, a gente passa por esse ciclo básico, que é um momento ali de ter esse momento interdisciplinar, né, e de integração entre matérias de outros cursos, alunos de outros cursos, porque, como eu falei, as turmas são misturadas, e professores também de outras áreas. E acaba sendo um lance de autoconhecimento também, né? Porque é muito comum o pessoal entrar na faculdade, até porque, como você falou, você queria, né, marketing a primeira opção, a segunda sempre é assim, sabe? A gente já conheceu o pessoal que fazia biologia e pensou em fazer música, sabe? São coisas sempre muito diferentes, porque a gente é jovem, né? A gente jovem não sabe o que quer fazer da vida, e não tem que saber também. E imagina, é comum lá o pessoal trocar de curso, assim, né, no começo aí desse ciclo básico? Olha, eu entrei com essa ideia, mesmo tendo me interessado bastante por GPP, eu entrei com essa ideia na cabeça de, não, vou fazer um ano, que acho que era o mínimo, né, pelo menos na época, era o mínimo que você tinha que ter para poder pedir transferência, né, entre as unidades da USP. Então eu entrei com essa ideia, eu falei, vou fazer um ano e ano que vem vou mudar para marketing. Mas assim, o primeiro ano realmente eu fui aos poucos me conhecendo, né, dentro do curso e me encontrando graças a Deus, dentro de GPP. E acho que talvez se eu tivesse trocado para marketing, eu provavelmente teria me arrependido. E assim, essa integração, principalmente com os alunos, foi uma coisa que contou muito, porque eu interagi na primeira aula que eu tive do ciclo básico, o grupo que eu formei eram com alunos de marketing. Então, tem uma disciplina que chama resolução de problemas, né, que a gente tem no primeiro e no segundo semestre do primeiro ano, que é esse momento que você escolhe um tema específico, né, é uma disciplina que você escolhe um problema específico e você vai, tipo, resolver, né, esse problema com aquele grupo. E como tem essa integração entre os cursos, o meu grupo era formado por algumas pessoas de GPP, mas muitas pessoas de marketing também. Então, teve essa troca também, né, do que era realmente o curso, o que era marketing na minha cabeça e o que era marketing de fato, né, para aqueles alunos que realmente estavam estudando. Então, foi uma coisa que contou bastante para a minha decisão de continuar em GPP. Sim, nossa, marketing, acho que é um dos cursos que mais engana, provavelmente, assim, o pessoal que quer entrar é marketing. Sim. Mas aí, já entrando um pouquinho nisso da faculdade, que eu acho interessantíssimo a gente falar sobre como funciona a IASH, porque a IASH, né, ela é uma universidade recente, 2005, se não estou enganado, né? O campus é muito novo. Muito novo. E realmente eles fazem alguns até testes, né, experimentais, que são essas, não são padrão, esse tipo de comportamento de colocar o ciclo básico, todos os cursos juntos, etc. E também são cursos no mesmo campus, assim, das mais variadas, né, áreas, né? A gente tem
tecnologia, que é sistema de informação, marketing, gestão de políticas públicas, lazer e turismo. Tem texto e moda. Texto e moda, sabe? Licenciatura em ciências da natureza. Cara, fala sério. Gerontologia e obstetrícia. Olha isso. E aí você tem a oportunidade de conhecer muita gente diferente no mundo bem diverso que é a USP já. Sim. E o ciclo básico, ele conta bastante nisso, né? Então, na prática, como eu falei, essa integração é sensacional, assim, porque por mais simples que o trabalho seja, que você tenha para fazer, né, com esses alunos de outros cursos, são pensamentos totalmente diferentes, é um momento que você conhece um pouco mais, não só da IASH, mas também daquele outro curso, daquele outro professor, daquela outra área, e você começa a se descobrir ali, de alguma forma, né? E é legal também a ideia de você começar a tirar um pouco, acho que quem vem direto do ensino médio tem isso, assim, mais forte. Eu, pelo menos, tinha bastante de que cada matéria é uma matéria, sabe? Cada matéria é uma coisa e meio que na universidade você tem que juntar as coisas. O TCC é um exemplo disso. O TCC, no geral, você não vai fazer sobre uma matéria, você vai juntar um monte de coisas que você viu e aí, a partir daí, criar um TCC. E esse começo, integrando com outras disciplinas, de outros cursos, vai mostrando esse outro lado para a pessoa também, mesmo que inconscientemente, né? Porque você vai se preparando, você vai começando a ver que, beleza, as coisas que eu aprendo aqui também se aplicam naquele outro curso que não tem nada a ver com o meu. E aquelas coisas que ele aprende que teoricamente tem nada a ver com o meu também me ajudam nessa outra coisa. E essa conexão acho que é super interessante. Sim. Realmente. E Vi, quando você falou que a sua intenção era entrar e mudar para marketing, mas você acabou se encontrando no curso. E assim, qual era a visão que você tinha? Tipo, beleza, o que eu vou sair daqui fazendo? Você tinha uma visão, tipo, o que eu queria, o que você queria trabalhar assim que terminasse de formar? Isso no começo do curso? Em GPP, você diz, né? Isso, em GPP, exatamente. Então, acho que é uma coisa que passa pela cabeça de todo mundo, até mesmo quem não conhece o curso, logo liga a concursos, né? Então, eu entrei com isso na cabeça, de que não, se eu me formar em GPP, eu vou ser concursada, eu nem quero saber das outras áreas. Mas, como eu falei, é um conhecimento que a gente vai tendo a cada dia, né? Então, quando eu decidi manter o curso, eu conversando com outras pessoas, algumas pessoas já formadas em GPP e outras que já estavam anos à frente no curso, elas falavam que a gente conhece o curso de fato com a chegada de uma disciplina específica, né, que é no terceiro ano, que a gente tem, que é quando a gente realmente entende de fato o que é políticas públicas e como a gente vai fazer isso, né? Então, quando eu cheguei no terceiro ano, que eu tive contato com essa disciplina, aí eu comecei a descobrir as diversas áreas que eu poderia ter a oportunidade de trabalhar. Então, por exemplo, a área de políticas públicas de assistência social era uma coisa que no meu primeiro ano eu provavelmente descartaria. E hoje em dia faz parte dos meus planos, entendeu? Trabalhar com políticas públicas de assistência social. Então, eu posso também trabalhar, fora o concurso, né? Também é uma área que me interessa bastante, é projetos sociais. Então, se eu não quiser ficar no setor público, há também as empresas privadas, né, organizações privadas que trabalham com projetos, seja em parceria com o setor público ou não, e é uma área também que me interessa bastante. Tem também o terceiro setor, então pessoas que vão trabalhar direto com ONGs, né, seja com consultoria, e por aí vai. Então, assim, são oportunidades bem amplas que GPP oferece para além, assim, do curso. Então, eu entrei com essa ideia de concurso público e fui quebrando aos poucos. Ainda faz parte dos meus planos, né? Mas não é uma coisa única. Não é só isso, né? Uhum. E a galera, geralmente, que sai do curso, segue para essa ideia de concurso público? Ou, tipo, tem uma variedade? São variadas, assim, as áreas, né? A gente tem um grupo no Facebook, que é um grupo bem grande, que chama GPP Networking. Professores nossos também participam do grupo, né? Então, diariamente são postadas vagas. Então, assim, já conversei com egressos e tem várias áreas, assim, que eles seguem. Então, tem pessoas que realmente saiu e já foi direto prestar concurso, ou passou no concurso enquanto estava na faculdade, quando saiu, né, já saiu com a vaga. Tem a questão de cargos comissionados também, né, efetivação próprio de estágio, então pessoas que estão estagiando e conseguem ser efetivados e continua.
Mas também tem pessoas, por exemplo, que trabalham na área do orçamento público, tem pessoas que vão trabalhar com economia, tem pessoas que vão para o terceiro setor, e tem também a questão de pessoas que decidem seguir a carreira acadêmica, né? Então, faz a pós ou mestrado e assim por diante para seguir carreira acadêmica. Porque a pesquisa é muito, muito forte, né, nas universidades públicas, Sim, principalmente na USP. Então, assim, pessoas que se envolvem em projetos de pesquisa e extensão dentro da IASH, muitas pessoas decidem continuar para essa área da pesquisa, né? Então, seguir carreira acadêmica. Uma dúvida que eu fiquei, conforme você falava, foi que você disse que você inicialmente a sua visão era mais aquela de, beleza, vou fazer isso, vou prestar concurso e boas. E é uma coisa que você sentiu que era meio compartilhado de todo mundo, ou é uma coisa sua por talvez não conhecer do curso, ter conversado com a sua amiga? Porque eu, pelo menos, olhando de fora, é uma das coisas que me veio na mente também. Eu falei, nossa, deve ser concursos, mas eu imagino então que o pessoal vai descobrindo isso também, né? O pessoal também chega com essa visão e vai mudando com o passar do tempo ali na graduação. Eu acho que, assim, era uma coisa mais minha mesmo, porque, assim, as pessoas com quem eu me relacionei no começo do curso já sabiam que queriam GPP há tempos, né? Como eu falei, eu conheci o curso, assim, de última hora. Então, eram pessoas que já estavam decididas, por exemplo, eu prestei Ciências Sociais e GPP, passei em GPP, então eu quero depois ou fazer uma segunda graduação em Ciências Sociais ou mestrado, porque eu quero ser professora. Eu cheguei a conhecer esse tipo de pessoa. Mas também cheguei a conhecer pessoas de falar, eu vou me formar em GPP porque eu quero trabalhar na área de políticas públicas de saúde. Então, a minha pesquisa aqui dentro vai ser sobre isso, e é nessa área que eu vou trabalhar. Mas também tinha a galera do concurso público, né? Como eu falei, acho que é uma coisa que ninguém descarta, mas é bem amplo o pensamento. Eu tenho colegas que trabalham especificamente, querem trabalhar, né? Então, pesquisam e querem trabalhar futuramente na área do orçamento público, que também é uma disciplina que a gente tem, né? Então, e assim, é bem amplo. Tem egressos que vão para fora do país, né? Continuar lá, né, fazer políticas públicas lá. E por aí vai. É bem variado eu acho mesmo. que nada mais justo que pessoal de políticas públicas fazerem concursos, na verdade. Acho que se eu quero alguém no cargo público, realmente alguém que tenha feito políticas públicas, com certeza. Sim. Não é um bilionário engomadinho com calça apertada. Exatamente, mesmo porque a gente tem pessoas lá, nesse exato momento, tomando decisões por nós, né? Sem nos consultar e sem saber o mínimo de políticas públicas, entendeu? Dizendo que, não, porque eu sou um bom gestor, a minha empresa deu lucro. Não, mano, São Paulo vai dar lucro, com certeza. E era uma coisa que eu não tinha noção antes, né? Então, mesmo me interessando por política, né, de alguma forma, não era uma coisa que eu parava para pensar de, nossa, quem criou aquela política pública, né? A pessoa realmente estudou para aquilo, né? Por que será que tal política pública não funciona do jeito certo? Era uma coisa que eu não pensava. E hoje em dia, né, claramente é uma coisa que eu penso, meu Deus, está visível ali para todo mundo, né? Então, eu sinto que acontece muito com... Eu imagino que aconteça com o curso como o João falou com pedagogia, do pessoal achar que é muito simples as coisas, achar que é muito simples ensinar, achar que políticas públicas é tipo uma administração com um nome diferente, e lidando por esse lado, e a questão é que vende muito fácil essa ideia, e a galera compra muito fácil. Fala, não, políticas públicas, a lógica que o João tá zoando aí, de fato, quando você entende o tamanho e a complexidade da coisa, faz todo sentido. Pra galera faz todo sentido. Tipo, não, mas de fato, o cara mancha de gestão aí, ele vai gerir público aí, mesma coisa. E acho que o trabalho de desconstrução é que é muito difícil sair da universidade. Assim, uma vez que você entra, você começa a perceber o tamanho que as áreas são. Mas tipo, você conseguir fazer com que saia da universidade o pessoal de fora comece a falar, pera, mas isso não é tão trivial assim, não é só ir lá e fazer dar lucro uma cidade bilionária que naturalmente vai dar lucro. Exatamente. Mas a saída para isso é educação de qualidade, que vai ser feita com gestores públicos de qualidade. Com certeza. Mas realmente, quem não conhece o curso, imagina N coisas. Por exemplo, acho que uma frase que todo estudante de gestão de políticas públicas já ouviu, se não ouviu, vai ouvir, é assim, mas por que você faz isso? Você quer ser político? Então, e é uma coisa que eu até esqueci de mencionar, que também tem essa questão. Eu tenho muitos colegas que vão seguir a área política mesmo, assim. Eu tenho uma amiga que ela se elegeu vereadora, né, de São Caetano do Sul,
Eu tenho assim, vários colegas que estão seguindo a vida política, Caraca, mas é para além disso, né? Mas realmente seria muito importante se todos os políticos fossem gestores públicos, porque faz toda a diferença, a diferença. Ainda mais o executivo, né? Tomar decisão e tal. Claramente. Sim. Então é uma desconstrução diária. Imagina. Não, é que eu fico com dúvida se você falou da sua amiga, se é uma coisa que o curso incentiva em algum nível, tipo, tem alguma coisa relacionada a essa área, você quer virar político, eu não sei, matéria sobre isso, é uma coisa que partiu dela, assim, ela fez essa inferência. Aí é curso de marketing. Eu acho que é uma coisa que partiu da pessoa mesmo, a gente não tem esse incentivo, assim, por meio de disciplinas, não. Mas uma pessoa que estuda gestão de políticas públicas, algum nível de interesse em política ela tem, né? Pelo menos o mínimo, assim, ela provavelmente tem. Por exemplo, eu tenho muito interesse em ciência política, mas eu não tenho essa ambição de vou seguir carreira política, mas tem muitas pessoas que têm no curso. Nada mais digno para mim, se isso é um fator, tipo, essencial. Para mim, se a pessoa é política e ela faz um curso voltado para isso, eu acho que realmente é esse tipo de gente que tem que querer ser político de fato, né? Porque sabe o que está fazendo. Sim. E é uma coisa que o estigma até atrapalha, porque hoje você falar que você quer ser político já é visto com maus olhos, assim. A pessoa fala, nossa, você quer ser político? Então você, tipo, já como se você tivesse segundos interesses, então você acaba meio que desincentivando pessoas boas, por exemplo, a galera do curso, a seguir essa carreira. Exatamente. Mas é porque geralmente política nunca foi feita por políticos no Brasil, né? Por gestores de políticas públicas, foi feito por pessoas famosas. Exatamente. É famoso, Exatamente. E são coisas que a gente tem que ir aprendendo a desconstruir, até mesmo quem estuda políticas públicas, né? Então, por exemplo, eu entrei no curso, uma área que me interessava bastante era a área da educação, né? E essa questão de mulheres. Então, como eu gosto de estudar direitos humanos de mulheres, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer uma política pública que leve contraceptivos para mulheres em áreas vulneráveis, um exemplo, né? Mesmo eu tendo conhecimento de políticas públicas, eu preciso incluir as pessoas para quem eu quero fazer política, entendeu? Então, não é só porque eu manjo, né, e eu sou uma gestora pública, que eu vou fazer políticas e decidir por alguém, decidir por essas mulheres, o que elas realmente precisam. E isso é um pensamento que, acho que claramente a gente consegue ver que políticos do Brasil não têm. Então, né, decisões são tomadas o tempo inteiro, então homens decidem por mulheres, né, homens héteros decidem... Héteros brancos exatamente, decidem por todo mundo. Exatamente. Homens brancos decidem por mulheres negras, por mulheres indígenas, enfim. Homens héteros decidem pela comunidade LGBTQI+. Então, a gente percebe que está tudo errado. Então, por isso a importância de gestores públicos de qualidade, né? Uma coisa que a gente geralmente não pergunta, eu até acho que é interessante a gente perguntar nos próximos episódios também, que é como é que é o demográfico do curso. Tem mais mulheres, mais homens? É bem distribuído? É um curso majoritariamente masculino, feminino? Como é isso? Eu acho bem distribuído. A IASH, eu acho um campus, uma unidade da USP que é tudo muito bem distribuído, assim. A última vez que eu chequei dados, era a unidade da USP que mais tinha alunos negros, por exemplo. Então, eu acho a IASH inteira, assim, bem amplo. Mas, assim, eu entrei também com essa visão, muita gente também tem aquela questão de, as universidades públicas doutrinam, né, enfim, esses discursos, assim. Então, eu entrei com essa ideia também na cabeça de que, assim, por ser um curso de política, todo mundo vai ser desconstruído. E não, a gente tem pensamentos completamente atrasados, né? Pensamentos que a gente ouve, de ficar de cara, assim mesmo. É a doutrinação, né? Aonde está a doutrinação? Exatamente. É tipo isso. Então, assim, a questão da hierarquia, de alguma forma, de homens se sentirem superiores, é nítida. Então, eu já tive colegas que tentaram, né, silenciar por homens, né? Então, homens já tentaram silenciar mulheres na sala de aula. Então, toda essa questão ali ainda existe. Mas, assim, em questão de números, eu acho bem
bem equilibrado, assim, né? Nunca parei realmente para contar, assim, né? Talvez até tenha uma discrepância que eu nunca tenha notado, mas, assim, acho que é bem equilibrado. Eu não entraria, por exemplo, na minha turma e falaria, nossa, quantos homens? Eu acho bem equilibrado. E também tem essa divisão contra, tipo, ideais políticos? Tipo, tem alguém que acredita em Estado mínimo, por exemplo, em gestão de políticas públicas? Eu acho meio contraditório isso, mas existe esse tipo de coisa? Tem, com certeza. Tem eleitores do presidenciável, tem, assim, tem de tudo. A pessoa ela não quer trabalhar, né? A gestão de políticas públicas. Não, mas eu não quero que exista gestão de políticas públicas. Acabar com o sistema tipo por isso. dentro. Exatamente. É tipo isso. Tem bastante. Assim, eu fiquei chocada. Já ouvi discursos, como eu falei, que eu fiquei chocada. Não é possível que eu estou ouvindo isso aqui, dentro dessa sala. Depois dessa aula que a gente teve. Mas sim, tem. E aí a gente começa a aprender que o vestibular não filtra tanto assim. Exatamente. Não seleciona. Decididamente, não. Inclusive, o João levantou a bola de vestibular, eu vou levantar um ponto aqui que eu acho que é importante a gente falar. Como você estudou para entrar na USP? Mudando assim, ó, 180 o nosso foco aqui, ó. Porque é um ponto que a galera que vai entrar, às vezes, principalmente por ser a USP e tudo mais, querendo ou não, tem uma mística envolvida ali. O Enem, eu faço o Enem, mas a USP tem a mística da USP, a FUVEST e tudo mais. Uhum. Então acho que é legal você falar sobre como é que foi seu processo, como você estudou, porque você falou um pouco sobre sua aprovação, que você soube ali, apesar de ter recebido o e-mail cedo, só mais tarde quando olhou a lista, mas e um pouco antes disso, como foi? Então, eu entrei pelo Enem na USP, então sim, gente, é possível. Eu também achava que não era possível, mas eu comecei a estudar no meu último ano do ensino médio, então era 2016. Eu não entrei na primeira vez que eu tentei, né? Eu nunca tinha feito cursinho, né? Não realmente estudava sozinha. E quando eu não entrei, foi bem, né, decepcionante, assim, fiquei bem perdida. E eu pensei, vou usar esse um ano, né, que eu tenho até o próximo vestibular para me dedicar, né? Já que eu não posso fazer um cursinho, vou estudar sozinha. Eu entrei num grupo no Facebook, né? Fica até a dica aqui, que chama FUVEST, acho que é só esse o nome. E lá as pessoas se ajudam, assim, né? Então, pessoas que já entraram ajudam pessoas, né? Dão dicas, nota de corte, o que estudar para passar naquele curso, etc. E por aí vai. E eu comecei a me dedicar por aulas no YouTube mesmo, né? Pegava livros, assim, procurava material onde tivesse mesmo. E estudei durante esse um ano. No meio do ano de 2017, eu tinha 2 irmãos que estavam morando temporariamente em Brasília. E eles me convidaram para passar um tempo lá, né? Então, vem para cá e estuda aqui. Coincidentemente, estava inaugurando um cursinho pré-vestibular lá. Então, como era a primeira turma, assim, né, o valor era extremamente baixo, né, quando a gente considera curso particular, né, e o meu irmão bancou esse curso, e eu fiz, assim, foi bem curto, né, e assim, como era a primeira turma, era tudo bem, bem diferente, assim, né, as aulas, eles não sabiam muito bem como conduzir. Mas, como eu já tinha estudado o restante do ano inteiro, foi uma coisa que me ajudou, né? Mesmo eles já passando coisas que eu já sabia, ajudou bastante, né? Então, a resolução de exercícios, simulados, essas coisas, né? Era mais específico. E aí eu voltei, eu fui em julho, voltei em novembro, e prestei e passei pelo Enem. Então, assim... Mas foi um ano bem pesado para mim. Eu até falo, foi um conselho que eu não segui, apesar de ter escutado bastante, mas fica aqui o conselho de não se privar de tudo, né? Assim, então eu me privava de tudo. Então, lazer, tudo. Então, vou colocar um filme para assistir. Eu falava, não, senão não vou passar. E aí surtava, né? E nada dava certo. Então, assim, é importante estudar, mas é importante ter esses momentos também, que ajuda também, né? Senão a gente surta e não consegue nem fazer a prova. E se a gente surta no vestibular, como é que vai surtar na faculdade, né? Exatamente. Guarda um pouco da surtação. Sim, tem que ser parcelado, né?
E eu acho legal você ter falado dessa questão de ter estudado pelo YouTube e tudo mais, porque eu vejo, na época que eu fiz vestibular também, a gente entrou em 2016, na época que eu estudava também, eu já via muito esse movimento de que a real é que os conteúdos são cada vez mais na internet. Tipo, eu tinha um site, Cultive, se eu não estou errando o nome, com K, que você tinha um curso do Enem ali completo, igualzinho o cursinho, que eu cheguei a fazer cursinho também, eu acho que eu fiz 6 meses, eu fiz um ano de cursinho, e era basicamente a mesma coisa. A questão do cursinho é que tem o compromisso ali, né? De você estar indo no cursinho e você se compromete a estudar por estar ali. Mas a real é que esse acesso está cada vez mais facilitado. É uma coisa que eu fico feliz de ver, porque, de fato, não é todo mundo que consegue se deslocar. Às vezes você mora, tipo, muito longe, principalmente a gente de São Paulo. Quando eu fazia cursinho, eram 3 horas até o meu cursinho. Era muito rolê. Então, com isso de você ter as coisas de graça, assim, na internet, você já consegue dar acesso para pessoas que não têm esses grupos. Nossa, isso é muito real, que a gente sempre fala aqui. A galera que é universitária gosta muito de ajudar quem quer entrar para ser universitário, para sofrer junto. Sim, muito isso. E tem também a questão dos cursinhos populares, né, que também tem crescido bastante. A Yashi, inclusive, tem um cursinho próprio, fica também a dica aí. Eu não conhecia na época, gostaria muito de ter conhecido. Hoje eu faço parte do cursinho popular, Yashi USP, como voluntária. O melhor grupo de extensão é sempre o cursinho. Sim, é um cursinho... coordenador do cursinho, da UFSCar, né? Cursinho é o melhor projeto de extensão, by far. É um cursinho sensacional, assim, em tudo. Não digo só em número de aprovações, porque realmente a gente aprova geral, mas, assim, em tudo. O acolhimento, o afeto, tudo assim, o cuidado que eles têm, assim, quando eu entrei como voluntária, que realmente vi de fato que era o cursinho como organização, eu pensei, nossa, é impressionante, é até difícil acreditar que isso é um cursinho totalmente voluntário, que todo o trabalho aqui é voluntário. Então, é sensacional, é uma coisa que eu não conhecia, como eu falei, né, não conhecia nem o cursinho da Yashi na época, mas, assim, quem tiver a oportunidade, correr atrás também de cursinhos populares, é importante. A educação popular faz parte do futuro. E é interessante você falar disso já, porque, assim, eu acho que a Yashi é o mais próximo, assim, de como devia ser toda a universidade, sabe? Ela tá na quebrada, ela tá na Zona Leste, tem busão saindo de Itaquera para lá, tem uma estação de trem que sai do Tatuapé para lá, sabe? E justamente isso, como você falou, tem bastante pessoas negras dentro da faculdade, é muito diversa, e geralmente, né, é de pessoas da escola pública para pessoas da escola pública, realmente, porque o pessoal que entra quer que o pessoal entre também depois do cursinho e nas extensões. E aí falando, né, já que você chegou nas extensões, falando das extensões, né, como é que foi? Você se surpreendeu? Sabia que você ia encontrar tanta extensão quando você entrou na faculdade? Você se surpreendeu? E qual você mais gosta das extensões da Yashi? Mas você diz projetos de extensão. Isso, projeto de extensão. Pode ser cursinho, CA, atlética, tem tantos. Eu acho até legal falar qual que você gosta mais depois do cursinho. Porque o cursinho, naturalmente, o cursinho em primeiro lugar, é outro nível. Senão fica desleal a competição. É verdade. A primeira entidade que eu participei, de fato, assim, foi a bateria da universidade. Também, assim, é sensacional. Uma pena que eu entrei em 2019 e, assim, quando eu ia realmente começar de fato, né, a tocar, veio 2020, enfim, já sabemos o fim disso, mas é uma bateria muito conhecida, é a bateria Bandida, é bem requisitada, sou muito fã, apesar de nunca ter tocado, sou fã de todo mundo que toca, de tudo. E tem também o cursinho também tá no meu coração, eu entrei esse ano, assim, o meu plano era entrar no segundo ano, mas por grade, disponibilidade nunca dava certo, né, e como esse ano era meu último ano, eu falei, vou tentar. Deu certo, o cursinho também, assim, amo de paixão. A empresa júnior do curso eu não participei, mas tive amigas que participaram e também recomendam bastante. E também tem os projetos de extensão que é direto com professores, né? Então, eu participo de um agora, né? Como eu mencionei um pouco antes da nossa conversa. Eu faço um projeto direto com uma professora que também é minha orientadora de TCC, né? E os projetos de extensão são projetos que abordam tanto a área da pesquisa como atividades, né? Geralmente ali em áreas específicas, né? Então, são atividades que vão
ser realizadas em áreas específicas. O meu, por exemplo, é na comunidade ali do Keralux, né, que é em volta ali da IASH, e a área da USP do Butantã também e da USP de Ribeirão Preto, né, que é uma parceria da IASH com a USP de Ribeirão Preto. Esses projetos também, esse eu sou, assim, apaixonada também, que é a Clínica de Direitos Humanos das Mulheres. E tem também, assim, não chega a ser projeto de extensão, mas tem uma questão que, assim, foi muito importante para mim na universidade, que é a questão das bolsas que a USP oferece. Eu não sei se é a USP por completo ou se é só a IASH, mas eu acredito que seja a USP inteira. Claro que tem requisitos, né, que você precisa cumprir, mas tem auxílios que são de permanência estudantil, né? Então, aquelas pessoas porque tem muita evasão, né? Então, tem pessoas que entram na universidade, mesmo sendo pública, e não conseguem se manter e terminar e se formar, né? Então, pessoas que saem por falta de condições mesmo. Então, a USP oferece esses auxílios. Então, tem auxílio moradia, tem auxílio alimentação. Eu estou falando isso porque acho importante, porque eu não conheci. Como eu entrei depois, eu não pude nem me candidatar a esse tipo de auxílio, porque eu nem conhecia mesmo. Então, tem muita gente que mesmo depois que entra não conhece. Acho importante falar. Tem um auxílio também que chama Auxílio Livros. Foi essencial, assim, né? Então, são diversas as editoras que aceitam o auxílio livro. E, então, assim, outro ponto também que foi importante para a minha permanência na faculdade. Nossa, com certeza. Esses auxílios de permanência ajudaram muito eu e o Léo aí na moradia universitária. A gente morou lá 1 ano. E, cara, é útil pra caramba e precisa ser dito, com certeza. Sim. E até para quem vem de fora, né? Vem de outro estado, de outra cidade, para vir para São Paulo, que é uma cidade cara, uma cidade gigante, dá um pouco de medo. Precisa disso. A Vi estava falando das bolsas, que acho que é um ponto que a gente sempre traz, e que bom que você trouxe, porque de fato o João começou a falar que foi essencial pra gente, e pra mim também, tipo, eu conheci as bolsas, não por pesquisa ou por alguém ter me falado, tipo, eu conheci porque alguém me falou, né? O João falou, meu irmão tem umas bolsas lá na universidade. Eu falei, uau, tem bolsa. Aí eu pesquisei e descobri. Mas a galera, no geral, não sabe que isso é possível, e a pessoa às vezes está vindo aqui para ver sobre o curso e não sabe que tipo, tem bolsas para você se manter lá, galera. Tipo, tem essas possibilidades que a gente só ignora. E, cara, que assim, é fruto, e é bom o pessoal saber, é fruto de empenho político da galera, sabe? Os estudantes, quando você está na universidade, cara, a galera mais de 18 anos, vocês também têm voz, tem greve de estudante, se tiver greve de estudante, os professores têm que aceitar, porque é uma parte da universidade, sabe? E assim, todas essas bolsas, esses auxílios de permanência é fruto de luta estudantil. Não fosse a luta estudantil, não teria, acredite, não ia ser nenhum político que ia chegar e dar pra gente dinheirinho pra gente ficar lá, acredite nisso, tá ligado? E aí é interessante saber também que, assim, é um engajamento político também quando você entra na universidade, né? Ainda mais quando você entra lutando para se manter, né? Nem lutar para pegar o diploma, é lutar para ficar lá, sabe? É lutar para ocupar o espaço que você ganhou, porque, né, você passou no vestibular, você devia ter a condição de estar lá, sabe? Sem nenhuma questão para além de, né, estudar e fazer as provas e tal. Enfim, acho que é interessante salientar isso, sabe? Tipo, mano, é muita luta social. Sim. E precisa ser levantada essa bandeira aí. O exemplo que a gente sempre traz, e eu acho que ilustra isso muito bem, é a questão da UFSCar. Quando a gente entrou, tipo, quem entra hoje na UFSCar tem café da manhã. Café da manhã, almoço e janta nas bolsas. Lá no RU você tem. Quando a gente entrou, não tinha café da manhã. E hoje você entra e fala, nossa, faz todo sentido ter café da manhã. As pessoas tomam café da manhã. Só que só existe porque teve os estudantes fizeram uma puta movimentação para acontecer. Tipo, foi um tempão conversando, pedindo, fazendo greve, invadindo para conversar. Tipo, a gente fez... Os estudantes fizeram tudo para que as coisas tivessem, tipo, não é nem pedir a mais, tipo, não estamos querendo que tenha o melhor almoço de todos servido para o chefe, não, é só para ter café da manhã, almoço e janta só, o básico. Exatamente. E já é tudo isso. Então, mesmo as coisas que parecem que são dadas, faz todo sentido que seja assim, no geral tem uma luta por trás que a gente desconhece. Sim. Total. Mas, Vi, voltando aí pro curso, você falou que tinha uma disciplina no 3º ano que, assim, que fez você descobrir, né, para que servia o curso, as possibilidades do curso. Que disciplina que era essa? Ela chama Formulação, Implementação e Avaliação de Políticas Públicas 1 e 2. Então, no primeiro semestre do 3º ano, a gente tem...
a gente usa, a sigla é FIAP, né? Então é FIAP 1 e no segundo semestre do terceiro ano é FIAP 2. E o próprio nome diz, né? Então, é assim, os diversos processos para se fazer uma política pública. As professoras, que eu tive com uma só específica, né? 1 e 2. Então, só posso falar dela. É sensacional mesmo, assim, é uma das melhores professoras que eu já tive na minha vida. E quando a gente tem essa matéria, a gente entende de fato o que é o curso. Então, o ciclo das políticas públicas, como funciona cada etapa, a tomada de decisão, como realmente funciona esse processo que é bem complexo, né, de se fazer políticas públicas. Então, essa é a disciplina. Perfeito. E tem uma disciplina que o pessoal no primeiro ano pesa mais? Qual a disciplina mais difícil do primeiro ano? Eu acho que vai de cada um. Para mim, que não me dou bem com nenhum tipo de cálculo, quando eu tive introdução à economia, foi o caos. Então, assim, acho que não só acho que para a maioria da sala, assim, né, para quem realmente não gostava desse contato com cálculos, a economia veio para assustar, né, porque até no segundo semestre do primeiro ano que a gente tem introdução à economia. Então, o primeiro semestre inteiro, que era só a teoria ali, né, então introdução a políticas públicas, introdução à sociologia, aí vem economia e dá aquele susto, né? Mas assim, dá para passar. Aquele gráfico de oferta e demanda. Nossa! Nossa, não gosto nem de lembrar. E o pior é que não acaba ali, né? Porque realmente muita gente acha, GPP não tem cálculo. E tem, né? Uhum. Não é a maior parte do curso, mas tem. Então, depois de introdução à economia, a gente tem microeconomia, a gente tem macroeconomia depois, economia do setor público. Que incrível. Sim, mas passa. Então, assim, acho que vai de cada pessoa mesmo. Então, para mim, a dificuldade era essa questão. Qualquer coisa que envolvesse cálculos, mas para outra pessoa pode não ser, né? Uhum. Mas assim, a gente sempre pesa isso aqui, e é interessante falar aqui também, para quem tá vendo esse episódio, que é tipo, cara, você nunca vai encontrar um curso que não tenha nada que você não goste, sabe? Porque esse lance de humanas, exatas e biológicas existe, saca? Tipo, você é um humano completo, você tem que ter o conhecimento, o seu cérebro é inteiro, não tem só metade no cérebro de um ser humano, né? Você tem todo o conhecimento, né? E você passou no Enem, pelo amor de Deus, você sabe alguma coisinha de matemática que você tem que saber. Sim. E assim, cara, às vezes a dificuldade é uma coisa, mas dá pra passar, sabe? Tem sempre apoio dos alunos, dos veteranos e tal, isso sempre ajuda bastante, né? Uhum. Tem que, assim, não tem que hesitar. Eu sou a aluna, eu era, né, aluna que, assim, hesitava, então eu não perguntava, se eu tinha uma dúvida, eu não perguntava, porque, assim, o mundo universitário é totalmente diferente do mundo que eu conheci no ensino médio, então, assim, a hierarquia de professor e aluno dá aquele susto. Né? Sim. Então, assim, não precisa hesitar em fazer perguntas, né? Às vezes a gente fica com aquele medo de, meu Deus, se eu fizer essa pergunta, a professora vai pensar, como que eu entrei aqui? Mas tem que fazer, né? Porque o professor está ali para ensinar. Tem disciplinas, a grande maioria que tem monitores, vai atrás dos monitores. E, assim, em economia, por exemplo, não tinha monitor, mas a gente tinha alunos que se davam melhor em economia e eles se voluntariavam vou ajudar, vou dar um aulão. O Centro Acadêmico de GPP, né, que é o CAS, ele é bem empenhado, né? A organização é bem empenhada nessas questões, então eles realizam aulões na véspera de provas, principalmente nessas disciplinas que para a galera pega mais. Nossa, o Léo fala muito isso, assim, quando ele entrava, e realmente dá pra sentir isso, quando você entra na sala da universidade e ninguém pergunta nada, você fala, é sério que ninguém tem dúvida? Tipo, só eu mesmo, todo mundo perguntar, se tá óbvio pra todo mundo, depois eu estudo em casa, tá ligado? Sim. É que são vários os tipos de professores também, né? A gente tem professores que a gente se sente mais à vontade e tem professores que a gente sabe que a gente tem medo até de respirar, né? Em sala de aula. Então, tem essa questão também. Mas tem tem a melhor forma de passar. E é bacana também que a USP tem os códigos das aulas, né? Até qualquer pessoa pode ir no Jupyter e acessar as grades, as aulas, e aí lá vai ter
a ementa da matéria, lá vai ter as biografias, assim, de qualquer curso que a USP oferece. Isso é muito bacana, até pra quem tá de fora e tal. Sim. E tem também bastante essa parte do direito no curso, porque políticas públicas vem burocracia, e burocracia vem direito na cabeça. Tem também essa área? Tem sim. A gente tem direito administrativo, direito financeiro, a gente tem poder legislativo, poder judiciário. Tem sim, é uma das vertentes do curso. Outra vertente que também torna ele tão amplo, né? Até lembrei só agora, mas vocês tinham perguntado, a gente falou mais cedo, né, sobre cursos que estão próximos disso também. Eu conheço pessoas que pediram transferência para direito e também conheço pessoas que estão se formando em GPP e vão prestar direito como uma segunda graduação. Tá interligado, sim. Interessante isso, porque de fato faz sentido, né? Como você vê uma área como políticas públicas, você vê que misturam coisas que a formação tradicional de administração não vai se preocupar tanto, né? Essa parte das leis, a parte da economia que a gente falou, vai ter um pouco de administração também, né? Vai ter um pouco de gestão e todas essas áreas juntas é interessante, né? Porque você vai vendo como elas se encaixam na política pública, né? São áreas que são preocupações para alguém que vai trabalhar com isso. Sim, com certeza. Boa. E Vi, nesse primeiro ano, a matéria que você aí teve mais dificuldade foi economia e tal, mas o que você mais gostou na faculdade quando você entrou? O que te admirou, assim, que fez brilhar seus olhos na USP? Eu acho que, em primeiro lugar, as oportunidades que a USP oferece, né? Então, seja cursos, eu fiz cursos de língua dentro da universidade que ajudavam bastante. E não era só inglês, tinham vários, tinha cursos de grego, tinha curso de mandarim, tinha assim, várias oportunidades mesmo. Tem oportunidade de intercâmbio para quem busca, né, essa parte, oportunidade de bolsas de pesquisa, essa bolsa de permanência, como eu falei, que foi muito importante, principalmente o auxílio livros, né, que assim, dá para você fugir um pouco, você não precisa só comprar auxílio, não precisa comprar só livro acadêmico, então, né, é outra coisa também que nem todo mundo tem acesso. E, claro, assim, não poderia deixar... tem a parte do campus também. Essa vivência acadêmica foi uma coisa que me encantou bastante. Então, o campus por completo, a biblioteca era sensacional. Era uma coisa, assim, que era outro mundo mesmo, assim. Para mim, era outro mundo, né? Considerando principalmente a escola que eu tinha estudado no ensino médio. Era outro mundo. E, claro, também que... as festas, com certeza, é uma parte desse mundo universitário que eu acho que todo mundo merece viver, né? Porque exatamente, a gente vai pagando com a alma, tem que ter esse momento. Até porque tem o curso de lazer e turismo, né, lá, então imagina que o pessoal saiba fazer uma festa. Acho que todos os cursos, acho que ninguém erra nisso. Tem uma coisa que a gente faz bem a festa. Você falou que fez entrou na Bandida e você chegou aí em algum Interbatuque? Cheguei, sim. Cara, Interbatuque é o melhor jogos. É os melhores jogos de todos. Realmente foi sensacional. Eu fui no meu segundo ano, né, 2019. Foi em São Carlos, inclusive. Foi sensacional, foi uma das melhores experiências, assim, da minha vida. Cara, eu ainda não tinha vivido, por exemplo, o Tusca, que era o meu maior sonho, mas, né, porque foi um pouco antes, o Interbatuque. Assim, o Tusca, para mim, é um outro patamar, não só de rolê universitário, mas de rolê. Mas ainda assim, o Interbatuque, ele tem uma energia que é única, assim. Eu nem sei explicar. É que o Tusca é gigante, né? Vem gente famosa, né? O pessoal... O Batuque é um rolê menorzinho, mas tipo, geralmente sempre tem piscina. Nossa, é de dia, você vê a cara do pessoal sem uma luz estranha rolando na cara. E tem as baterias, assim. Acho que a vibe do Batuque... Eu que, né, fiz um pouco mais de tempo aí, cara, o Batuque era o melhor rolê que eu... Se todo ano eu esperava pelo Batuque, real. Sim, Interbatuque é sensacional. Então, acho que agora a gente pode ir para uma questão que a galera geralmente tem uma dificuldade para responder, mas que eu acho que é importante. Eu até pulei aqui um pouco a ordem, mas entrando em matérias, assim, saindo de festas, de repente a gente volta em festas depois, mas é a questão do seu top 3 de melhores matérias. Se tudo der certo, você vai se formar agora, então você já fez bastante matérias.
E qual que são o seu top 3, assim, se tivesse que fazer um top 3 melhores matérias, quais são elas? Eu vou colocar FIAP 1 em primeiro, vou colocar FIAP 2 em segundo, pensando na grade inteira. E eu vou colocar, na verdade, assim, não primeiro, segundo e terceiro, mas, né, acho que as 3 estão juntas ali no topo. Eu vou falar uma disciplina que não é obrigatória, de GPP, é uma optativa, mas na USP tem essa questão, né, que mesmo as tem um número mínimo de créditos de optativas que é obrigatório para se formar. É uma optativa que chama Raça e Políticas Públicas. Então, assim, é uma professora de GPP, é a minha orientadora, que também é, assim, a melhor professora que eu já tive na minha vida. E então é isso. FIAP 1, FIAP 2 e Raça e Políticas Públicas. Nessa outra linha, nessa mesma linha, né, no sentido oposto, qual que é a matéria, assim, que você, apesar de que você até falou que no primeiro ano isso varia, né, de pessoa para pessoa, mas, assim, pensando no geral, qual matéria você viu que a galera teve mais dificuldade, assim, do curso? Ou as matérias, de repente um grupo de matérias que o pessoal geralmente sofre para passar? Eu acho que, assim, como eu falei, eu acho que vai de cada um, né? Mas eu nunca vi uma disciplina que, assim, nossa, todo mundo reprovou. Porém, tem uma disciplina específica que, assim, naquele momento, na turma que eu estava, eu realmente vi o caos. Eu lembro do dia da entrega da nota da primeira prova, que foi... Eu não lembro se era microeconomia ou era macroeconomia, mas é o mesmo professor. Era uma das duas. E, assim, a reação das pessoas, inclusive a minha, então, assim, o surto na véspera da prova e no dia de pegar nota, então era sempre uma tensão ali. Então, microeconomia e macroeconomia era tenso. E também tem essa questão de que cada professor tem uma forma de avaliação, né? É outra coisa que foi único, foi novo para mim, né? Na universidade. Então, eu tive um professor, por exemplo, no primeiro ano, que você só podia tirar três notas na prova dele. Então, ou você tirava 3, ou 7, ou 10. E era uma avaliação bem diferenciada mesmo, assim. Então, tinha uns pontos que você tinha que cumprir na resposta. Se você não cumprisse, você não tiraria já 10, iria para 7 ou para 3. Então, ou você tirava uma dessas 3 notas. Que foi um momento também que eu vi muita gente ir para recuperação. Não vi ninguém se pegar DP, né? Mas para recuperação, sala lotada. Por causa dessa característica específica que ele tinha de corrigir provas. Caraca, mano. Ainda pega bicho ainda, né, mano? Você devia apanhar um professor desse. Sim. Porque veterano velho de guerra ia falar, que merda é essa, professor? Pelo amor de Deus, as ideias. Com certeza. Pra bicho, isso é outro mundo, o bicho um caos. não pensa em que, pô, aqui no primeiro dia, que de fato é para o professor explicar como é que vai ser, ele pode, de fato, conversar com o professor e falar, não, né, não é melhor assim essa moda. Porque, tipo, a gente ignora o primeiro dia, né? Acho que é só nada a ver, você vai só falar da ementa, mas na real é de fato o momento de dialogar com o professor, né? Sim. Veterano é outra cabeça já. E você falou que os estágios são obrigatórios. Como é que funcionam os estágios no curso? É fácil de arranjar? Tem bastante, de várias áreas? Tem bastante. Tem esse grupo no Facebook, como eu falei, que assim é de extrema importância esse grupo, porque diariamente tem vagas não só para estágio, mas para egressos também, né? Então, para pessoas já formadas também. Mas assim, como abrange muito o setor público, semestralmente, dependendo da secretaria, né? Então, semestralmente ou anualmente, o governo abre processos seletivos, né, para as principais secretarias. Eu, por exemplo, o estágio que eu faço foi através de processo seletivo, né, do governo. Então, você faz ali uma provinha, que não é complicado, né, ou então redação, depende da secretaria, e você consegue. Tem também estágios em setor privado ou no terceiro setor, como eu mencionei, que é bem amplo. Então, você tem a questão de você pode ser indicado por um amigo, por exemplo, ou você pode conseguir a vaga através desse grupo ou tentar processos seletivos. Eu nunca, assim, não acho que seja um problema conseguir estágio. Eu tive um pouco de dificuldade porque, como eu participei de um projeto de monitoria no meu segundo ano, no meu segundo e no meu terceiro ano,
esse ano eu comecei o projeto de extensão, então eu não estava voltada a buscar estágios. Então, quando eu comecei, já estava na pandemia, então estava um pouco mais complicado. Mas ainda assim, não foi uma coisa absurda. Tanto que eu tenho colegas que pegaram estágio desde o segundo ano, porque é obrigatório a partir do segundo ano, né? Você já pode procurar estágio, que trocou diversas vezes. Então, assim, em um semestre fez mais de 3 estágios, porque, assim, as vagas estão sempre abrindo, principalmente no setor público. E geralmente são remunerados. Remunerados, sim. Legal. E uma coisa que acho que é legal falando dessa questão de trabalho é saber se se é comum que eles façam a pós-graduação, ou se é mais comum a galera ir para o mercado de trabalho mesmo, não sei qual é a dinâmica no curso. A maioria das pessoas que eu particularmente conheço, né, pessoas formadas, são pessoas que ou se efetivaram naquele cargo de estágio que ela já estava, então foi efetivado, ou foi atrás de concurso, mas também tem uma boa parte, assim, da galera que decide seguir carreira acadêmica, porque começa a fazer pesquisa, né, no ano estudantil e se encontra ali, né, então decide continuar para essa área, então vai fazer pós ou mestrado. Então eu tenho colegas que já estão no doutorado, entendeu, porque decidiram seguir essa carreira acadêmica. Então eu não sei realmente dizer o que a maioria faz, porque é bem diverso mesmo. Que bom, acho que como devia ser mesmo, sabe? Não devia Sim. ser. De longe devia ser, né, uma filazinha, né? Para o mesmo caminho, né? Acho que sobre estágios e trabalho, no geral, a gente cobriu os tópicos que a gente geralmente fala. Tem algum outro ponto, Vi, que você sentiu falta da gente comentar? Ou você, João, não sei? Eu não lembro de nada agora. Se tiver alguma coisa específica de trabalho ou estágio da... Porque eu acho que tipo, a questão mais que a gente gosta de levantar é para o pessoal saber como é que é essa dinâmica, né? De você estar no curso e você saiu do curso ou está nos anos finais. Como é que funciona para fazer estágio? Você já falou que é tranquilo, que tem bastante vaga, que o pessoal vai para o setor público, mas que está sempre... Essa questão que você falou até do pessoal trocar de estágio várias vezes mostra um pouco dessa facilidade de que o pessoal vai para pesquisa. Então eu acho que falamos legal sobre esses pontos, né? Eu acho que sim. Então acho que a gente vai para as duas perguntas finais, João, é isso? Eu acho que estamos chegando nesse momento, né? Então, Vi, a primeira pergunta final, antes, né, do Léo encerrar aqui essa conversa nossa, qual que é a sua visão geral do curso, né? Agora que você passou, está no último ano, você não é mais aquela jovem de 18, 19 que entrou no curso, você é um pouco mais experiente, veterana. Como é que você vê o curso hoje em dia? Como você encara o curso? Eu, assim, hoje em dia, se quando eu entrei eu pensava da maneira mais ingênua possível, nossa, é super importante políticas públicas. Hoje continua essa visão, mas assim, com muito mais argumentos, né? Então, assim, eu não consigo imaginar, não tem como a gente imaginar um mundo sem políticas públicas. Então, o curso, para mim, é de extrema importância. Acho que é um curso que tem que crescer, sim, cada vez mais, principalmente num país como o nosso, que a gente constantemente vê, principalmente em momentos de crise, que é quando mais a gente enxerga essa necessidade, né, de políticas públicas. Não tem como a gente alterar a realidade sem políticas públicas. É uma coisa que eu falo bastante, assim, e tento sempre tocar nessa tecla. Solidariedade, por exemplo, é lindo, mas não tem como alterar uma realidade por completo, entendeu? Então não tem como. É preciso políticas públicas e antes disso a gente precisa de pessoas qualificadas para isso. Então acho que é um curso que tem que continuar crescendo e por aí vai. Acho que é de extrema importância, principalmente numa realidade tão precária e vulnerável como a que a gente vive. Sensacional, sensacional. E a nossa derradeira pergunta, né? E depois se tiver algum comentário, fique à vontade. Eu queria saber o que você diria para alguém que está pensando em começar o curso. O que você gostaria de ter ouvido? O que você indicaria para esse vestibulando que está cogitando seguir seus passos e ir para esse curso? Bom, eu diria assim que se você tem vontade, em primeiro lugar, de gerar impacto social de alguma forma, esse curso é para você. Mas, assim, eu vou até
citar essa professora que eu falei, que eu faço projeto de extensão, que é minha professora favorita, que é a Gislene, que ela é sensacional em tudo que ela faz. É uma coisa que ela dizia bastante desde a primeira aula que ela deu pra gente, que ela falou assim, que nós, futuros gestores públicos, uma coisa que a gente não pode ser, em hipótese alguma, é pessimista. Então, por mais que a gente tenha um governo, ou no nosso caso, desgoverno, a gente precisa ser otimista. Então, para as pessoas que querem entrar em GPP, assim, vai ter momentos de desânimo, assim como todos os cursos, principalmente o nosso. Então, vai ter momentos que a gente vai olhar e falar, não tem como a gente mudar isso aqui, não tem mais jeito. Mas não, a gente precisa ser otimista, disposto a vários tipos de desafios, né? Mas, assim, em algum momento vai valer a pena. Quando você começar a trabalhar de fato com isso e ver que o seu trabalho está dando resultados que impactam diretamente a vida de outras pessoas, né? Então, vão ser resultados a longo prazo. Acho que isso é sensacional. Então, sejam bem-vindos, quem quiser cursar GPP, mas sejam otimistas. Não pode perder a esperança. Infelizmente, não pode. Pode crer. E assim, se alguém estiver vendo isso e quiser fazer esse curso de fato, mano, se tiver alguma dúvida que pode mandar pra gente, fica à vontade, manda pra gente. Se a gente não souber responder, a gente vai pedir pra Vitória, porque provavelmente ela vai saber responder muito mais que a gente. Podem procurar, e podem me procurar em qualquer rede social possível, qualquer lugar. Podem me procurar para ajudar, procurem pessoas para te ajudarem. Sim. O canal tá aqui para isso, gente. A gente quer mesmo ajudar todo mundo. Exatamente. A intenção é justamente essa. E aproveitando esse gancho final, esse nosso encerramento, eu queria falar pro pessoal que assistiu no YouTube, principalmente, que vocês notaram que a gente tá com layout diferente, né? A gente tá com layout diferente, embaixo das nossas carinhas tem nossos Instagrams. Tem o da Vitória, inclusive, que a gente já... João, a gente tá nesse nível. E o motivo de tudo isso vai ser explicado no próximo episódio, que é o episódio 50. Marcamos um ciclo aí de 50 episódios. Então, já se inscrevam. Eu queria agradecer a Vi pela participação, por tudo que você falou. Vai ajudar muito, tipo, o pessoal que assistir pro próximo vestibular e todo o pessoal que for assistindo depois. Então, você fica as portas ficam abertas. Se voltar aqui depois de um tempo, quiser falar mais sobre o curso, sobre algum assunto, fica à vontade. Então, não sei se vocês têm algumas palavras finais, João? Queria agradecer, Vi, pelo seu tempo aí no meio do semestre, né? Esse único dia à noite livre que você tinha aí, obrigado mesmo, né? A gente demorou um pouco para conseguir, né, uma agenda legal para todo mundo. Obrigado mesmo, né, por se dispor e dar seu tempo pra gente. E é isso. Espero que a gente mantenha o contato ainda, porque eu quero entrevistar mais o pessoal aí, né? Acho que vai ser legal, acho que é bacana pro pessoal. Você tem algum outro ponto final, Vi? Fica à vontade. Eu queria só agradecer mesmo pelo convite, pela conversa. E é isso. Espero que esse vídeo faça a diferença de alguma forma. Tenho certeza que vai fazer. Principalmente para quem quiser prestar o curso. E é isso. Vamos. Se você passar, a gente se vê no Batuque, beleza? Vamos. E no Panelas também. E no Panela, eu preciso conhecer o Panelas algum dia. Obrigado então a todo mundo que participou. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio. Até mais.